A Paróquia do Divino Espírito Santo apresenta a Palavra de Deus com o Padre João Júnior. Proclamar a palavra. Tem muita gente precisando escutar. Proclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida, só tu tens palavras de vida eterna. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 33. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, saúde e paz. No texto do Evangelho de hoje, Jesus leva os discípulos para a região de Cesareia de Filipe, isto é, distancia-os de Jerusalém, retira-os do centro do poder para que assim possam visualizar melhor as coisas e dar uma resposta mais coerente àquela que é a pergunta fulcral para o seguimento de Jesus e a sua missão: quem ele é? Às vezes é preciso que saiamos de certos lugares que nos cegam e nos paralisam para podermos dar respostas mais acertadas e comprometidas com Deus e com a Igreja. Eis o que Jesus faz. Leva-os para Cesareia de Filipe e ali naquela região de desafios, ele lhes faz a pergunta crucial: Quem dizem os homens que eu sou? Vejam que a pergunta não é feita diretamente. Jesus quer saber primeiro o que as pessoas pensam dele, como elas o veem. É uma espécie de termômetro para saber não apenas como anda a sua popularidade, mas sobretudo a essência do seu ser e a realidade da sua missão. A resposta que ele ouve não o satisfaz plenamente, embora ele tenha sido comparado a pessoas muito importantes: João Batista, Elias, alguns dos profetas. Ninguém até então havia dito quem de fato ele era. Amados irmãos e irmãs, ninguém o tinha visto como Messias, o Filho de Deus. Porém, os discípulos, aqueles que estavam com ele constantemente, tinham a obrigação de saber quem ele era. Por essa razão, Jesus em seguida se dirige a eles diretamente e faz novamente a pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, falando em nome do grupo, responde prontamente: Tu és o Messias. Aqui temos a profissão de fé dos discípulos. Porém, a atitude de Jesus diante dessa resposta não fica muito clara. Por que Jesus os proibiu severamente de falarem quem ele era? Não seria bom que eles propagassem essa descoberta? Vamos entender então essa proibição de Jesus lendo o texto mais adiante. Mesmo respondendo dessa forma, aparentemente correta, ainda há certo equívoco na resposta. Há equívoco no conceito de Messias. O Messias que eles queriam era semelhante ao Messias esperado pelo povo judeu, aquele que viria para resolver sozinho todos os problemas e que não se submeteria a nenhum tipo de sofrimento. Viria com a superioridade de um Deus e, magicamente, sem maiores envolvimentos, sanaria os problemas. Jesus não é esse tipo de Messias. O messianismo de Jesus requer parceria, envolvimento dos discípulos com as dores da humanidade, com os seus problemas. Por isso o Messias e todos os que forem seus discípulos iria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Quando Jesus explica que ele é esse Messias, o servo sofredor, eles, na pessoa de Pedro,
reagem com a mesma prontidão com que deram a resposta de quem ele era. Começou a repreendê-lo. Eles até então não queriam um Messias assim. Queriam um Messias que correspondesse à concepção judaica. Por isso Jesus pediu que os discípulos mantivessem sua identidade em sigilo, pois não queria que fosse propagada uma concepção errônea dele. Ele definitivamente não era esse tipo de Messias. Amados irmãos e irmãs, quando esperamos soluções mágicas da parte de Jesus para os nossos problemas, sem nos envolvermos com eles, sem querer enfrentar as dificuldades e sofrimentos, somos pedras de tropeço para ele e o seu messianismo, para o seu projeto de vida. Tornamo-nos, assim, um obstáculo, uma pedra de tropeço, uma espécie de Satanás, porque demonstramos não pensar as coisas de Deus, mas as coisas da humanidade, isto é, limitadamente. Seguir Jesus é ser fiel a essa aliança de amor. Exige renúncia, esvaziamento e uma coragem para enfrentar todo tipo de sofrimento. Só assim estaremos no caminho de Deus e da realização de sua nova aliança. Peçamos a Deus essa sabedoria de pensar como Deus, de pedir sempre que a sua vontade cresça e que a nossa diminua, que a sua vontade aconteça, que a sua graça ocorra a seu modo e não ao nosso modo, que o Espírito Santo de Deus ilumine os nossos projetos e realizações para corresponder aos mesmos projetos e anseios de Deus e da sua missão que nos vem por meio da sabedoria do Evangelho. Que Deus te abençoe hoje e sempre, a sua família, o seu trabalho, a sua viagem, caso faça alguma hoje, tudo aquilo que você foi empreender. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.